Torcedor vascaíno, que sexta-feira foi essa no nosso Vasco da Gama. Uma sexta-feira de tirar o fôlego de qualquer torcedor. Sexta-feira de venda de Marlon Gomes e Gabriel Peck. Documentos assinados, até o momento apenas o Shakhtar oficializou a chegada de Marlon e a expectativa é que nessas próximas horas o Los Angeles Galaxy também venha a anunciar a chegada de Gabriel Peck no clube norte-americano. Além de saídas também, chegadas, né? Não é apenas de vendas que se vive um clube de futebol. E o Vasco atacou o mercado nessa sexta-feira com força máxima e a expectativa é que nesses próximos dias um pacotão de reforços de desembarque na colina histórica. Não um pacotão que o vascaíno gostaria de ter, mais jogadores para compor elenco. O caso do goleiro Kehler, atleta que vestiu a camisa do Inter nestas últimas temporadas e foi um nome que Paulo Brax quis incessantemente no início do ano passado, porém sem sucesso. Além do Kehler, também o lateral esquerdo Vitor Luiz para compor a lateral esquerda e ser um reserva de Lucas Piton. E o meio-campo Pablo Gamelda, jogador aí do futebol italiano que chega após uma passagem pelo Genoa. Pablo Galdames, melhor dizendo. Além disso, também o Vasco segue, né, avançando pela contratação do outro volante, porém argentino, Juan Esforça. Tem também informações sobre uma venda de Pablo Verratti. O empresário do atleta segue negociando com o Vasco essa renovação contratual e o Grêmio está muito interessado na compra dos seus direitos econômicos. Além disso, vascaíno, temos muitas outras informações, muitas outras novidades a trazer aqui a vocês neste Boa Noite Gigante, agitado, movimentado e cheio de novidades. Porém, antes de começar esse vídeo, antes de deixar aí, né, todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha, Vascão, é o seguinte, né? Você que está aí do outro lado e automaticamente ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscrever-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Caso ainda não nos conheça, estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia, com a Acorda Vascão, às 7 horas da manhã, sempre em ponto aqui no nosso canal. Fala Gigante na parte da tarde, Boa Noite Gigante na parte da noite. Então, contamos muito com você que está aí do outro lado, já se inscrevendo aqui embaixo para ajudar aí o crescimento do nosso canal e, é claro, para que você não perca nada se tratando de Vasco. Além disso, deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Tranquilo, rapaziada? Vambora então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Eu quero começar aqui primeiramente, né, este Boa Noite Gigante falando sobre Vasco da Gama e Flamengo. Foi aberta a venda de ingressos para esse Clássico dos Milhões na manhã de ontem e até o momento a venda que está destinada apenas para o torcedor vascaíno do jogo que acontecerá no Maracanã, sem ser nesse próximo domingo, no outro, no dia, salvo engano, 5 de fevereiro ou 4 de fevereiro, às 7 horas da noite. Até o momento, mais de 15 mil ingressos já foram emitidos, todos eles destinados ao torcedor Cruz Maltino. Então, expectativa aí, de fato, de casa cheia para essa partida. Além disso, também informações muito importantes para trazer a vocês aqui neste Boa Noite Gigante, é claro, é sobre reforços. Pois olha, vascaíno, foi uma noite muito agitada dentro da nossa colina histórica, se tratando de contratações. Temos a informação trazendo a vocês, né, sobre chegada de Kehler, sobre chegada de Vitor Luiz, do volante Pablo Galdames. E olha, vascaíno, tudo isso dá a entender que, de fato, o pedido realizado por Ramon Dias foi cumprido, pois ontem, na entrevista coletiva, o técnico, após a vitória contra o Madureira, confirmou a carência por reforços. E os reforços chegaram à colina histórica. Antes de começar aqui de fato esse vídeo, deixando você aí muito bem informado, dê uma olhada rápida, um vídeo curto de Ramon Dias pedindo reforços no Vasco da Gama. Yo creo que la cosa más importante que está pasando es que estamos en un periodo de preparación. Por eso tratamos de administrar bien los esfuerzos de casi todo el plantel. Están progresando rápidamente. Y con respecto a los refuerzos, me gustaría a mí personalmente que la necesidad del equipo es de mitad para adelante. Algún atacante más, algún volante más, porque hay muchos compromisos y muchos partidos para jugar. Y necesitamos ahí adelante porque tenemos Paulo y Rayán, que es muy joven, que va creciendo, a medida que va pasando el tiempo va creciendo, pero noto que ahí es la malcanza principal que tenemos. Então, né, torcedor, como vocês viram aí, Ramon Dias pediu
reforço e até algo engraçado aqui, a trazer a vocês neste Boa Noite Gigante, é que o pedido de Ramon por reforços se dava do setor ofensivo para frente. Ele até diz, né, que o Vasco precisa de atletas, a grande necessidade sendo do setor de meio campo para frente, do meio para frente. E de forma curiosa, dos 3 reforços, né, que tiveram aí a confirmação nessa tarde de hoje, que chegarão à colina histórica, um é goleiro, o outro é lateral esquerdo e outro é volante. Ou seja, apenas um jogador é desse setor de meio campo para frente. O que Ramon diz, na minha opinião, quer dizer com essa fala dita ontem, que ele já sabia, claro, dos reforços que chegariam, e acima de tudo, ele confirma que mais nomes ainda virão pela frente. Os nomes da posição de trás já chegaram. Um reserva para Léo Jardim, um reserva para Lucas Piton. Agora é focar nesse setor de meio campo. Esse mais um primeiro volante, além de Pablo Galdamez, mais um camisa 10, além de Dimitri Payet, e pontas para suprir essa carência dentro do elenco cruzmaltino, e também um atacante reserva para Pablo Verratti. O certo é, torcedor vascaíno, um Vasco que até ontem à noite tinha apenas 4 reforços oficializados: João Vitor, Rojas, Adson e David. Nesta sexta-feira, muitos nomes foram confirmados e restam apenas a oficialização dos atletas. Inclusive, ainda rapidamente, só trazendo informações aqui a vocês, né, sobre um nome que já foi até oficializado, caso do atacante Adson. Hoje, pela parte da tarde, ele apareceu no bid da CBF. O que isso significa? O Adson foi registrado e pode vestir a camisa do Vasco da Gama nas competições que o Vasco disputará daqui pela frente, ou seja, né, até o momento apenas no Campeonato Carioca. Além do Adson, o Vasco já anunciou e já regularizou os 3 outros reforços: João Vitor, Rojas e David. Inclusive, né, Rojas, João Vitor e David foram relacionados para a partida de ontem contra o Madureira, poderiam entrar em campo no jogo em São Januário. E o Adson é mais um desses atletas aí regularizados, registrados no bid da CBF, que pode estrear com a camisa do Gigante da Colina. Expectativa que nesse próximo domingo contra a equipe do Bangu, o Adson já possa entrar em campo, até porque ontem ele esteve presente em São Januário. Inclusive, a gente viu ele saindo de São Januário acompanhado de João Vitor e Lucas Piton, esse trio que se destacou muito, né, na base do Corinthians, chegou ao profissional do Clube Paulista também, juntos nesse momento vestem a camisa do Vasco, e essa amizade que já existia no Corinthians irá se fortalecer ainda mais aqui no nosso cruzmaltino. Porém, sobre os reforços, o que temos a trazer aqui a vocês, e agora até, né, com mais detalhes neste Boa Noite Gigante, após as informações apuradas nestas últimas horas após o Fala Gigante. Primeiramente, sobre o goleiro Kehler, esse nome que o Vasco tanto insistiu no ano passado, será um reforço do Vasco da Gama. Está de fato confirmado. O goleiro reserva do Internacional chegará à Colina Histórica por um empréstimo até o final de 2024. O Vasco, no ano passado, só para vocês terem noção, né, de como quis a contratação de Kehler de forma até mesmo desesperada, chegou a colocar na mesa do Internacional à época 15 milhões de reais pela contratação do goleiro que tinha 26 anos de idade, estava no Inter desde os 13 anos. Sem sucesso, o Vasco da Gama, né, tentou a contratação, porém o Inter sempre pedia mais do que o Vasco da Gama ofertava. Acabou perdendo muito espaço no Inter na última temporada. O Internacional contratou o Rocher. Aí o Kehler perdeu espaço para um goleiro reserva também do Internacional. E nesse momento acabou se tornando o terceiro goleiro do Inter, e com a chegada do Ivan, o quarto goleiro. No caso, o mesmo Ivan que estava no Vasco na última temporada. Com isso, o Clube Gaúcho está procurando um destino para o Kehler, como o Vasco no passado já havia o procurado, já tinha negociações abertas, né, com o Vasco da Gama, uma troca muito boa entre as diretorias. As negociações foram retomadas, nesse momento não mais por Paulo Brax, porém por Alexandre Matos. Houve um avanço e o Vasco conseguiu um empréstimo desse jogador. A SAF do Cruzmaltino, é claro, a empresa norte-americana, como também o próprio Vasco da Gama, como departamento de futebol, viu aí a contratação de Kehler como uma ótima oportunidade de mercado para a temporada de 2024. Vem aí para ser o reserva imediato de Léo Jardim. Parece que de fato, né, as partidas de House durante o Campeonato Carioca, né, tanto contra o Sampaio Corrêa quanto também contra a equipe do Boa Vista, fizeram com que a SAF do Vasco da Gama, a comissão técnica e o departamento de futebol ligassem o alerta e vissem a necessidade urgente da chegada de um goleiro mais experiente. Então eles trazem o Kehler, um goleiro até que tem uma idade próxima ao Léo Jardim. O Kehler tem 27 e o Léo Jardim tem 28, ou seja, 2 goleiros já maduros, já experientes, já rodados. O Kehler já teve passagem por Chapecoense, já foi titular, né, de uma temporada no Internacional. O Inter é um clube grande do futebol brasileiro, um clube que sempre disputou a primeira divisão, uma equipe já acostumada, né, grandes partidas, e o Kehler é um goleiro já arrojado, famosa palavra utilizada para quando a gente cita um jogador maduro, e esse é o novo goleiro aí, Cruzmaltino. Então chega para ser esse quinto reforço do Vasco na temporada, se juntando a Adson, a Robert Rojas, a David e também
a João Vitor. Volto a repetir, o empréstimo até o final do ano. Um nome aí que foi visto como uma excelente oportunidade de mercado. Além do Kehler também, o sexto reforço do Vasco para 2024. Fala aqui do lateral esquerdo, Vitor Luiz, está de fato tudo certo. Vasco, nestas últimas horas, encaminhou a contratação do lateral esquerdo para a Colina Histórica. Vitor Luiz foi um atleta que já trabalhou com Ramon Dias no Botafogo e também trabalhou com Alexandre Matos lá no Palmeiras. Alexandre Matos, durante os anos de 2014 a 2018, né, que passou pelo Clube Paulista, trabalhou com o Vitor Luiz por lá. Um lateral esquerdo que era o lateral esquerdo de confiança no Palmeiras durante a passagem de Matos e foi também um nome, né, de confiança durante a curta passagem de Ramon Dias pelo Botafogo. Inclusive, foi essa passagem essencial para que o Vitor Luiz chegasse à Colina Histórica. Durante essa curta passagem de Ramon Dias pelo Alvinegro Carioca, a comissão técnica do Ramon, formada por Emiliano Dias e alguns profissionais que hoje estão, inclusive, no Vasco da Gama também, viram naquele momento em Vitor Luiz um atleta comprometido, um atleta com uma postura de líder, um jogador aí que realmente é um nome de confiança para nesse momento chegar ao Vasco da Gama. O comprometimento de Vitor Luiz, lá visto no Botafogo pela comissão de Ramon e Emiliano, foi essencial para que ele chegasse ao Vasco nesse momento. Ele não chega para ser o titular da posição é Lucas Piton, chega para compor elenco e como peça de reposição eu vejo Vitor Luiz como um baita de um jogador. A expectativa é que ele desembarque no Rio de Janeiro já nessas próximas horas de sexta-feira, já saiu de Curitiba em direção à cidade carioca, ele que vinha treinando separado do elenco do Coxa. O salário dele é muito alto no Curitiba, segundo informações aí do jornalista Vene Casagrande. Curitiba vai economizar quase 3 milhões de reais nesse ano de 2024 com a ausência de Vitor Luiz. Ele tinha um salário aí quase perto da casa dos 300 mil reais mensais no Coxa. Então ele assina essa rescisão contratual com o Coritiba, chega ao Vasco da Gama de forma indefinitiva. A gente ainda não tem informações de qual o tempo de contrato assinado entre Vasco da Gama e Vitor Luiz, um atleta até jovem, de apenas 30 anos de idade, que recebe mais uma oportunidade de vestir a camisa de um clube grande na sua carreira. Após passagem por Palmeiras, Botafogo, Ceará, Coritiba, ele veste a camisa novamente em um clube carioca, dessa vez o Clube de Regatas Vasco da Gama. Fará exames amanhã no Vasco, nesse próximo sábado, e logo em seguida deve assinar o contrato e se juntar aos treinos com a comissão técnica de Ramon Dias. Um nome que eu gosto muito, sinceramente, um nome que eu acho que ajudará muito o Vasco nessa temporada de 2024, com a sua experiência, com a sua maturidade, com o seu comprometimento. Como a gente acabou de trazer aqui a vocês, né, um nome que Ramon Dias viu durante a curta passagem pelo Botafogo como um nome maduro, um nome comprometido com o projeto lá naquela época e poderá ajudar o Vasco nessa temporada de 2024. Sinceramente, acredito que entre Vitor Luiz, Leandrinho e Julião, que são as outras opções para a lateral esquerda além do Piton, é um nome que ajudará muito para um Vasco que teve Jefferson, Riquelme nessas últimas temporadas. Contar com o bom futebol do Vitor Luiz vai fazer uma grande diferença. Se a gente pegar um recorte pequeno, 2 anos atrás, 1 ano atrás, Vitor Luiz era... 1 ano atrás não, porque a gente já tinha o Piton, né? Mas 3, 4, 1 ano atrás, Vitor Luiz já era... 2 anos atrás, perdão. Vitor Luiz já era titular absoluto aí nesse elenco do Vasco. Foi um nome que toda a janela era pedida por aqui na Colina Histórica. Agora que vem, tem muito torcedor vascaíno reclamando. Então gosto muito do Vitor Luiz para ser reserva. Titular longe, mas para compor elenco, acho que será uma peça muito importante. Além disso, também o 7º reforço que deve ser oficializado aí nessas próximas horas. Se o Kehler é aguardado nesses próximos dias. Vitor Luiz também já tem data marcada para amanhã. Pablo Galdamez também já tem data marcada para desembarcar na Colina Histórica. A expectativa é que Pablo Galdamez chegue ao Rio de Janeiro na semana que vem para realizar exames médicos e assinar contrato. Esse atleta, que iniciou a sua carreira em 2013 no União Espanhola, estreou profissionalmente em 2014, ficou até 2018 no clube do Chile. Em 2019, se transferiu para o Vélez Sarsfield em uma negociação milionária com o clube argentino, ficou até o ano de 2021 no Vélez e logo em seguida foi contratado pelo Genoa. Desde 2021 veste a camisa do clube italiano, teve passagens também pelo Cremonese da Itália durante esse período por empréstimo, retornou ao Genoa nessa temporada de 2023-2024, tem um contrato com o clube italiano apenas até o meio do ano e será negociado ao Cruz Maltino. De acordo com informações dadas pelo jornalista César Luiz Merló, o Vasco da Gama pagará ao Genoa 4 milhões e 800 mil reais pela compra dos seus direitos econômicos. 4 milhões, perdão, 200 mil reais. Ele assinará contrato com o Vasco até o final de 2024
e 25, 2 anos de contrato, e o Vasco estará pagando, né, esse valor de 4 milhões e 200 mil reais para que ele possa rescindir o seu contrato junto ao clube italiano, pois ainda tem 6 meses de contrato vigente com esse co-irmão vascaíno, o Genoa. Então esperado aí no Rio de Janeiro de fato na próxima semana para assinar o seu contrato. Um jogador aí que teve o aval, né, claro, da empresa norte-americana 777 Partners, um nome que é esse tal do camisa 5 que tanto fez falta no elenco do Vasco nessas últimas temporadas, um pitbull de fato, né? Um nome que vem para causar impacto nesse setor de meio campo tão carente de um primeiro volante. O nome que teve o aval de Ramon Dias, teve o aval também do departamento de futebol, teve o aval da 777 e chega aí para agregar com toda certeza nesse elenco vascaíno um chileno, um jogador de seleção do Chile, um jogador de Copa América, um atleta que inclusive, né, com a camisa do Chile tem mais de 10 partidas em jogos oficiais, né, dentro da Copa América, eliminatória, destro, 1,72 m, jogador que com toda certeza ajudará muito o Vasco da Gama nessa temporada de 2024. Então, Vascão aí fechando com 3 reforços nessa sexta-feira. Pablo Galdamés, Vitor Luiz e Kehler. A expectativa é que mais nomes ainda possam chegar e acertar nessas próximas horas. E como o próprio Ramon disse, agora é olhar para o setor ofensivo, do meio campo para frente. Lateral esquerda, que era uma posição que o Vasco precisava contratar um reserva, trouxe. Goleiro que o Vasco precisava contratar para ser o reserva do Léo Jardim, também trouxe. Primeiro volante que o Vasco tanto carecia, trouxe. E também a expectativa é de vir mais um, que é o caso de Juan Esforça. Agora as necessidades são mais 3 jogadores aí para compor o setor de meio campo, na minha opinião. Mais um primeiro volante para compor ali esse elenco, um camisa 10 de 3 a 4, né? Um camisa 10 para ser o reserva de Payet, pontas extremos, tanto na esquerda quanto na direita, e um atacante reserva para o Pablo Verratti. Mas de 4 a 5 reforços, Vasco já fecha seu elenco aí para 2024. E falando inclusive em mais um primeiro volante, importante trazer a vocês que a chegada de Pablo Galdamés não interfere na chegada de Juan Esforça, muito pelo contrário, o Vasco negocia ainda com o Vélez Sarsfield, o Vasco tenta a contratação desses jogadores, as negociações estão a todo vapor nesse momento, inclusive informações dadas pelo canal Atenção Vascaínos é que já está tudo certo entre as partes, entre Vasco e o New Old Boys, para a chegada de Juan Esforça após o pré-olímpico, que o jogador de 20 anos está disputando com a seleção da Argentina. Então, acabando o pré-olímpico na Venezuela, ele já é aguardado no Rio de Janeiro. Ontem, o próprio Ramon, a gente chegou a trazer até aqui esse vídeo no Fala Gigante, elogiou muito o Juan Esforça, disse que é um jogador maduro, um jogador jovem, porém com bastante experiência, jogador de mais 130 partidas na primeira divisão da Argentina, e que poderá agregar muito no elenco do Vasco da Gama, e que, principalmente como ele falou, né, num clube que é protagonista, ele vai crescer muito. Então, o que ele quis dizer, num clube que, como o Vasco da Gama busca ser protagonista em 2024, ele crescerá ainda mais. E por quê? A chegada de Juan Esforça não interfere, aliás, a chegada de Pablo Galdamés não interfere na chegada de Juan Esforça. Porque o próprio Ramon ontem, durante a coletiva, ele deixou algo muito bem claro, que o Esforça é um jogador jovem, ou seja, ainda não é um jogador preparado, um jogador que o torcedor vascaíno possa contar. Ele até em determinado momento ele cita o Ryan, né? Ele cita que é um jogador jovem, que em determinados momentos a torcida não tem muita paciência por ser jovem. A torcida quer resultado rápido. E o Juan Esforça, por não ser um jogador pronto, ele não vai conseguir entregar esse resultado rápido. Então o que Ramon quis dizer durante a coletiva, que ele é um reforço, o Esforça será um reforço, mas que o Vasco precisa de um jogador mais maduro para a posição, que é o caso de Pablo Galdamés. Tem que vir um jogador maduro para conseguir dar tranquilidade para o Juan Esforça ganhar a sua posição de forma natural no time. Não que ele não pode vir, né, na ideia de Ramon, para ser um titular absoluto. Ele precisa de tempo para entender o ritmo do Vasco, para entender o futebol brasileiro, para conseguir ganhar ritmo do futebol brasileiro e conseguir ganhar a sua vaga com naturalidade, não de uma maneira forçada. Talento ele tem, mas falta maturidade, falta experiência. E somente com o tempo ele vai conquistar isso. E automaticamente, somente com o tempo também, que ele vai conseguir ter o destaque aqui na colina histórica que tinha vestido a camisa do New Old Boys. Então é exatamente por isso que não interfere, porque para Ramon o Vasco precisa de um jogador experiente para ser o titular absoluto da posição, que é o caso de Galdamés, e um jogador jovem ali por trás para aos pouquinhos ir ganhando seu espaço dentro do elenco, que é o caso de Juan Esforça. Um jogador novo, tem um futuro brilhante aí pela frente. E falando em futuro brilhante pela frente, para fechar aqui o vídeo, falar sobre mercado, porém não sobre chegadas, mas sobre saídas. Marlon Gomes, nessa parte da tarde de hoje, foi oficializado como novo reforço do Shakhtar Donetsk, o clube ucraniano, pagará de forma fixa 65 milhões de reais pela compra dos direitos econômicos do jogador, um valor que pode chegar a casa dos 85 milhões de reais caso metas venham a ser batidas. Lucas, quais são essas metas? Passar para a fase de grupos
da UEFA Champions League pelos próximos 2 anos dará 10 milhões de reais aos cofres do Vasco a mais, além dos 65 milhões, e caso o Marlon avance durante também esses 2 próximos anos para as oitavas, as quartas, as semis, junto ao Shakhtar Donetsk, o Vasco ganhará mais 10 milhões de reais, somado todo esse valor dá os 85 milhões colocados em contrato. Então, fechado, Marlon é o novo reforço do Shakhtar Donetsk. Quando sair do pré-olímpico na Venezuela, desembarca diretamente na Ucrânia. Além disso, também mais um nome que deve ser oficializado aí nessas próximas horas é o Gabriel Peck. Nessa parte da tarde de sexta-feira, o jogador assinou o seu contrato com o clube americano, ou até melhor dizendo, hoje tivemos essa informação. A assinatura do contrato aconteceu ontem, de acordo com informações do jornalista Lucas Pedrosa. O Vasco vendeu aí, de fato, a sua revelação de 23 anos de idade por cerca de 10 milhões de dólares à vista. 50 milhões de reais que cairão nos cofres da colina histórica. Esse valor aí se trata de 70% dos direitos econômicos do jogador. Os outros 30% seguem com o Vasco da Gama caso haja uma venda futura. Ou seja, se daqui a 2 anos o PEC se destaca, vai para o futebol da Europa e um clube europeu banca ali uma compra por 70 milhões de reais de Gabriel Peck. Vasco tendo 30% da porcentagem, consegue 21 milhões de reais dessa venda. Valor muito significativo, o Vasco se resguardando aí quanto a uma venda futura do jogador. Então, informações aí importantes, né, sobre Peck e Marlon Gomes. E só para fechar o vídeo, tranquilizar o vascaíno, pois nessas últimas horas, né, a gente, através de algumas notícias de portais de imprensa, teve a informação que o Vasco estaria podendo perder Pablo Verratti para o Grêmio ou para o futebol do Catar. Porém, vascaíno, informações que temos a trazer aqui a vocês é que não há nada entre Vasco da Gama, aliás, entre Pablo Verratti e Grêmio para a sua saída. Verratti não vai abrir negociação com o Grêmio. O empresário afirmou ao Clube Gaúcho que o atacante vai acertar a sua renovação com o Vasco da Gama. E só para tranquilizar o coraçãozinho de vocês, se algum clube quiser tirar o Verratti do Vasco, terá que pagar 260 milhões de reais. Esse é o valor da multa rescisória do Verratti no Vasco da Gama. Vai ser difícil, alguém terá a audácia e a coragem de pagar 260 milhões de reais por Pablo Verratti. Então calma, ele fica, tem contrato até o final de 2025, o Vasco ainda costura uma renovação até o final de 2026. A gente, é claro, fica por aqui. Esse foi o Boa Noite Gigante, o último vídeo desta sexta-feira. Contamos muito com o apoio e a presença de todos vocês também aqui amanhã no Acorda Vascão às 7 horas. E como sempre falamos aqui, é claro, fiquem com Deus, vamos que vamos e saudações vascaínas.